odeiam tanto as mulheres que elas não querem que as mulheres sequer nasçam. Não à toa, associações feministas estão tendo que buscar os nossos gabinetes, os gabinetes das deputadas que não se identificam com o movimento feminista, porque essas mulheres deixaram há muito tempo de defender as mulheres e estão defendendo apenas as bandeiras político-partidárias delas, e é a política partidária da morte. Primeiro que não tem como apoiar um apoio a algo que infringe a lei, que vai na contramão da legislação vigente, da legislação que já está colocada. É uma decisão que não cabe a este Conselho tomar. E ela viola uma série de direitos, inclusive com uma aspas aqui do Ministério Público Federal que diz: óbice legal, a efetivação do aborto legal em casos de estupro configurado, violações aos direitos humanos de mulheres e meninas no país, tais como o direito à saúde, o direito ao planejamento familiar e os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas. Aqui se fala em defesa da vida desde a concepção, e eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para dizer que defesa da vida somente na concepção, porque depois, o que vai acontecer com a criança, com a mãe, com a estrutura familiar, qual será a realidade dessas pessoas se sobreviverem, porque é isso que nós estamos colocando aqui, aí a gente não vê nenhuma voz se levantando na defesa. Então aqui há, de fato, malabarismos retóricos, há uma violação à Constituição, ao Código Penal, que já fala e já tece sobre essa discussão, e a orientação do governo é pelo não à moção de apoio. É em defesa da vida, é em defesa ao direito à saúde, é em defesa ao direito reprodutivo, e é pela vida sim. Ninguém aqui está defendendo a morte, ninguém aqui está defendendo a tortura, nós estamos defendendo atendimentos dignos para aquelas que já foram vítimas. Nós sequer gostaríamos de estar fazendo esse debate, porque atrás desse debate está o estupro, está a violação do corpo, está a violação de alguém, mas esse debate precisa ser feito, porque a extrema-direita sempre puxando a corda para o outro lado e tratando essa pauta com a menor seriedade que ela merece. Por isso a nossa orientação é não, presidente. Do que se trata essa resolução do Conselho Federal de Medicina? Ela proíbe que os médicos brasileiros realizem o procedimento de assistolia fetal, que é o procedimento mais recomendado pela OMS, pela ciência, para gestações, para interrupção de gestação em casos de gestação mais avançada ou menos avançada. O CFM, senhor presidente, senhoras e senhores, não tem o papel de atuar sobre orientações científicas para os médicos, sobre métodos a serem utilizados, mas é uma entidade de classe que, inclusive, consta na própria moção apresentada pela nobre deputada, são disciplinadores da classe médica pelo perfeito desempenho ético da medicina. O CFM está querendo interferir na legislação brasileira, que desde 1940 autoriza, autoriza que haja aborto em caso de estupro. Resoluções da Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Bioética, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Rede Médica pelo Direito de Decidir, Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, várias entidades que se colocam contrárias à resolução do CFM. Primeiro que o CFM não pode se contrapor à própria lei. Nenhuma resolução do CFM, que é uma autarquia, pode se contrapor à lei. E aqui eu acho muito inusitado que se diga que está se defendendo contra o estupro, quando você está permitindo ou querendo permitir que crianças sejam mães. Crianças sejam mães. É uma revitimização das nossas crianças. A maior parte das vítimas de violência sexual são crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes têm uma lei que as protege. Portanto, aqui está bastante clara qual é a posição. Presidente, é a posição de revogar o que está na nossa legislação, porque estuprador não é pai e criança não é mãe. Bom, vamos ao encerramento. Vamos ao encerramento. Vamos sim. O governo defende a lei. A lei. Vocês não conseguem mudar a lei e querem, em verdade, subterfúgios para tentar deixar que a lei não, que a lei não seja cumprida.
te orientar Governo pra de rede 1940, os caras defende tentam o mudar a aborto. lei e não Não conseguem. é a lei, Em presidente, é a 1940. Constituição Federal. É a Pode votação, Constituição presidente. Federal. Finalizar, presidente, Peço a votação. que se refiram à Constituição. Bom, o que é o Conselho Federal de Medicina? Já que, para alguns, ser médico é um elemento suficiente para... Aliás, ou o único, ou seria um argumento de autoridade para falar sobre essa temática. Talvez para alguns dos senhores isso não seja importante, mas o Conselho Federal de Medicina foi o mesmo que se silenciou sobre o escândalo de distribuição de cloroquina no tratamento da Covid durante a pandemia no Brasil. O Conselho Federal de Medicina é o mesmo que há muitos médicos, aqueles que estão na base, na ponta, atuando diretamente no atendimento à população, que não estão representados por uma visão que é uma visão negacionista, uma visão de extrema-direita e que se utilizam de uma entidade que é de classe, que deveria regir sobre os aspectos éticos da profissão para tentar interferir na política do Brasil. E por que eu menciono que é desde 1940? Porque desde lá para cá, muitos legisladores puderam, ou alguns inclusive tentaram, tem alguns projetos de lei sobre isso, alterar a lei. Colocando limite gestacional ou mesmo revogando esse aspecto do Código Penal. Não conseguiram. E agora o Conselho Federal de Medicina, que não tem prerrogativa para tal, tenta fazer isso. E aí alguns deputados que estão super favoráveis aos direitos das crianças simplesmente não respondem a uma pergunta simples. O que fazer com essa menina de 12, 11 anos que foi vítima de estupro e que procurou pelo serviço de aborto legal e que tem direito de abortar porque isso está na lei, se a sistolia fetal for, de fato, proibida no Brasil? O que vai fazer com essa menina? Uma cesariana em uma mulher é uma coisa, deputada Cris. Uma cesariana numa menina de 11 anos Por favor, de idade, a deputada está com a palavra. sem por favor. dúvida, há um grande risco, inclusive, de que ela venha a óbito. A gestação também, porque uma criança não pode ser mãe, uma criança de 10, 11 anos. Mas eu acho interessante que esse tema, vocês fingem que não existe. Vocês nunca debatem sobre isso. Isso é uma realidade. Estão preocupados com o tema do estupro no Brasil? Pois bem, mais de 70% é menor de idade. E quanto a isso, os senhores fazem o quê? Inclusive, eu não sei qual é a área médica do senhor, mas caso o senhor um dia receba uma paciente nessas condições, que eu não sei se a sua área é ginecologia, obstetrícia ou algo do tipo, a primeira coisa é respeitar a vontade da mulher, a vontade da vítima e a segurança, inclusive física dela. Se ela for submetida a um procedimento que não é o mais recomendado do ponto de vista científico, ela pode, inclusive, morrer.